Goiás não, né? É mais em Minas, né? Uai, sou. Fala, não? Uai, sou, não sei, velho. Eu, quando era menino, eu ia muito ali na. Cara, ali em Cavalcante, não sei se você conhece. Depois De de Alto nome. Paraíso. De nome. Tem uma serra ali cheia de cachoeiras. Olha o Sérgio aí. Pô, Sérgio, Tudo bem? esse é o cara, hein? Não é nada. Rapaz, Poxa, eu tô devendo, eu conversei com o Brandon, do Hebron. Não, não é do Hebron, não, fiz confusão, desculpa. É do E-Gestão que eu conversei, E-Gestor. Isso é Hebron. Hebron é diferente. A gente tá com um É projeto outra. bacana aí. Falar Eu nisso, tô numa fala de software, que até eu já tô confundindo a cabeça. eu entrei no YouTube do Hebron, tem poucos vídeos, né? Mas até estava querendo me basear ali para poder mexer na ferramenta. Não, na verdade, eu tenho uma universidade, sem estar lá, chama Saiu Hebron.University. Ah, você tem a universidade já? Só que eu tinha todos os vídeos gravados, só que a gente mudou a plataforma nesse tempo, né, de validação. Aí eu tirei os vídeos, porque a versão que nós tínhamos dos vídeos era na versão anterior da plataforma. E agora eu estou só esperando estabilizar ela para poder fazer regravar os vídeos, né? Mas eu tenho os vídeos todos, depois eu passo o link para vocês, você vai ver todos os vídeos lá. Mas tudo gravado na versão anterior. Me passa, porque pelo menos aquilo ali vai me dar um norte muito grande. Eu confesso para você que até sonhado com o Hebron eu tenho sonhado, cara. A gente vai conversar agora às 3h30, acaba... eu vou te mostrar. Você vê facinho, cara. Fácil. A cabeça não parou de fervilhar, cara, de ontem para hoje. Imagino. Poxa vida. Eu imagino. Não, eu vou até mostrar. Eu não sei se dá para ver meu caderno aqui. Eu fiz um Hebron no meu caderno para não perder a linha de raciocínio. Aí é o tanto de fluxo. Acho que não sei se dá para ver. Não dá para ver, não dá. Oh, deixa eu ver se na minha frente vai. Dá para ver sim. Cara, tanto de rabisquinho, de fluxo, Cara, não, linkagem. Vamos brincar de desenhar no Hebron, você vê, facinho. Eu vou contar pro Zé Marques, cara. O que você vai contar? É o UME da Play BPO e tá usando caderninho? Não, homem, isso aqui é criatividade, é o processo criativo. Ali, por exemplo, eu não sei se você gosta muito de Excel. Cara, eu não consigo fazer uma planilha de Excel se eu não tiver rabiscado pelo menos umas 4, 5 páginas. Porque eu não gosto do Word, mas o Excel já põe. Não, é porque eu não sei como é que funciona o seu processo criativo. Eu vou construir dentro do Excel para você ir, voltar, refazer, é um saco. Então, a mente, por ela ser mais livre, e a caneta também, eu vou rabiscando e desenhando em cima daquela visão, aquele mapa mais ou menos que eu preciso. Aí eu caio dentro do Excel para poder fazer a brincadeira. O problema é que eu sou lento para escrever, então eu gosto de digitar. Eu digito, senta aqui e rapa o pau. Ah, não, mas eu tô falando de layout, eu tô falando de estrutura, eu tô falando assim, não, escrever, beleza. Agora, a aparência que vai ter, né, como que ele ali vai funcionar, eu preciso rabiscar. O seu processo criativo, o Sérgio, você que fez ali parte tecnológica no começo, você chega a fazer algum tipo, como é que faz a sua criação? Cara, assim, uma hora eu vou gravar um vídeo para mostrar. Deixa eu só, eu vou compartilhar aqui, porque assim, eu tenho tudo desenhado também, tudo desenhado, tudo. Se não desenhar, não vai. Quando eu passei para o escritório, quer ver, deixa eu ver aqui. Vou ver se eu passo. Ó, quando eu passei para o escritório, que eu montei o Hebron e pedi para que eles fizessem começasse a treinar, né? Antes da plataforma, eu vou mostrar o que foi meu MVP, né? Dentro do nome disso é MVP. Minimum Value Product, meu produto, o mais básico. Vocês estão vendo aqui? Sim. Era isso daqui, o Hebron é isso. O Hebron é isso. Quais são as tarefas que eu tenho que fazer e de que forma que eu vou fazer esse, depois desse eu faço esse, depois desse eu faço esse, depois desse eu faço esse, daí esse liga nesse, depois liga nesse. Então, o pessoal montou os primeiros fluxos que eles montaram lá no Hebron, antes da plataforma estar no ar, foi tudo no Excel. Daí, o que fez aqui, ó? Então, eles fizeram o primeiro fluxo assim, aí falou, agora faz o segundo fluxo. O segundo fluxo vem esse, depois esse, depois esse, depois esse. Daí falou, agora faz o terceiro fluxo, empresa de aluguel. Esse. E aí, isso aí virou o Hebron. Então, o Hebron é isso. Na verdade, é uma planilha, é um fluxograma onde você vai colocando. Você faz lá todas as tarefas que você precisa fazer,
e depois você vem montando caixinha, ó, essa aqui eu faço isso, e depois eu faço isso, e depois eu faço isso, e aí depois eu faço isso. No Simples Nacional eu chego nessa. O Hebron é isso. O que ele faz é que depois ele pega todas essas caixinhas aqui, junta com essas embaixo, porque, ó, tá vendo? Eu tenho aqui e tenho aqui. Ele junta isso tudo e vira um Kanban. Né? Mas eu comecei assim também. Eu faço desenho, eu desenho, até passar para o CTO, eu faço os desenhos para ele entender o que eu estou falando, para ele ficar mais fácil. E para minha equipe, antes do Hebron estar no ar, eles fizeram um trabalho de mapear fluxo no Excel. Então, esse aqui foi MVP, foi isso aqui que eu validei com eles, se valeria a pena ter um sistema assim. Daí eles falaram, vale. Eu falei, então vou procurar no mercado para saber se a gente encontra um sistema assim. Daí, um mês e meio depois, eu vim com o Hebron, daí eles já entenderam qual que era a lógica, né, o que a gente esperava que fosse, e aí depois de 5 meses eles souberam que o Hebron era meu. Eles precisavam criticar o Hebron, né? Daí depois de 5 meses que fizeram. Então eu fiz assim, faço Excel, faço desenho. Ô, Sérgio. Opa. Pergunta de quem não entende, e se eu estiver muito errado, você não ri, não. Eu trabalho com Visio para fazer fluxo há muitos anos. Estou muito fora da realidade? O Visio, ele é uma plataforma de BPM, né? Então ele serve muito para fazer notação de processo, né? De forma visual. Mas não é inteligente, né? Mas ele não automatiza isso. Eu tinha todos os meus mapas na estrutura do meu escritório contábil, todos os meus mapas em Visage, né? Visage é igual ao Visio. Uhum. Tudo muito bonito, tudo muito, mas aquilo não comunicava o executor, quem ia fazer a tarefa, né? Então, o que eu precisava... até pedir um help para o Breno, para alguma sugestão, porque, assim, igual você falou, visualmente ele é ótimo, mas Sim. É uma coisa mais inteligente. Eu precisava algo, até estava falando para o Guto esses dias, eu precisava de algo que assim, o Visage era, assim, acho que você, assim, pela idade deve ser mais ou menos bater com a minha, com o do Guto. Eu comecei a dirigir usando o guia 4 rodas, né? Então eu pegava estrada no guia 4 rodas. Ué, eu conheci São Paulo todo decorando os mapinhas. O Google, depois veio o Google Maps. Não sou da época não, sou da época do Waze, nem vem. Então tá bom, então seja da época do Hebron. Era isso, o Visage, ele era um mapa muito bonito, era um guia 4 rodas, você via como uma... E é o que acontece no Visio. Ele passa uma ideia muito bonita de como eu tenho que chegar em determinado lugar, serve como uma orientação de como eu tenho, mas quando a pessoa pega o carro e sai para caminhar, cara, muita gente já sabe como fazer, outros já foram para São Paulo, já fizeram... Assim, cada um vai chegar no destino, mas de uma forma diferente. E ali o guia 4 rodas serve mais como uma orientação. No meio do caminho, se eu me perdesse, eu pegava o guia de novo, tomava outra rota, enfim, eu ia. E funcionava para mim assim o Visage, os meus mapas. O que eu precisava era um Waze. O que eu precisava depois que eu falei de que caminho que eu deveria seguir, todos seguissem o mesmo caminho. Então, o Hebron, ele se transformou no Waze. Né? Eu dei vida para os fluxos que eram mapeados antes e ficavam ali estáticos. Então, numa analogia em relação ao que o Visio e o Hebron, o Visio é o guia 4 rodas, muito legal, muito bonito, comunica, passa. Você chega ao destino. E a gente chega ao destino. E todos chegam ao destino, fazendo o caminho que foi definido. Não é cada um, todos vão chegar no destino, cada um seguindo o seu caminho. Então, todos vão seguir o mesmo caminho, vão fazer a mesma parada, vão parar no mesmo posto de gasolina, vão pôr a mesma gasolina que foi definida, enfim. E aí eu consigo, como gestor, acompanhar para saber aonde cada motorista estava. É como se fosse um operador logístico, né? Então, o Hebron é isso. Só para você ficar tranquilo, mas não conta para ninguém, não. Eu aprendi a fazer planilha no Lotus 1, 2, 3, tá? Eu mexi também, viu? Eu mexi também. Não conta para ninguém. Eu sou novo, eu não sei nem do que vocês estão falando. Eu mexi no Lotus também. Eu fui o rei do Lotus. Putz. Eu mexi no Lotus e mexi bastante. Ainda agradecia que eu estava ali já nessa fase do Lotus. Na contabilidade. O Breno não tinha nem nascido, eu acho. Mas ele deve saber, você sabe, né, Breno? Não, o Breno, só de olhar no
na internet, ouviu falar, vagamente. Hoje estava rolando no bate-papo aqui do café, acho que foi a Lorena, não foi, Lorena? Sobre essa questão de buscando parcerias, possibilidades. E a Gabriela está na sala? A Gabriela não vi. Boa tarde, né? Boa tarde. Eu não entendi muito bem o que a Gabriela colocou. Só que estava sobrecarregado, procurando novas oportunidades, talvez seja disponibilizar o tempo livre ali para quem está muito sufocado com a parte operacional, né? E o bacana aqui do café é justamente fazer essa linkagem, né? Uma conversa descontraída, a gente até tentar mapear aqui, ver como que cada um tá, quais são as maiores dores, o que que a gente pode estar ajudando. Hoje a gente tem aqui vários especialistas, né? Pessoas que já conseguiram performar ali no escritório. Tem a Karina que já sabe muito bem ali como que pode salvar a vida de alguém. Tipo, ó, você quer chegar numa empresa, você passa o seu perfil para a Karina vai lá e acha uma empresa que se encaixa com uma luva. Isso é muito bacana. E antigamente, qual que era o pensamento? Poxa vida, eu preciso achar um operador. E você ia buscar no LinkedIn, pegava uns currículos e não fazia uma análise tão criteriosa. E acabava patinando muito, tendo que ensinar, fazendo um retrabalho, né? A gente está tentando negociar com a Karina para ver se ela vem numa segunda-feira com café de especialista, mas ela está muito ocupada. A gente está doido para poder aprender como é que faz essa combinações de perfis. Começa a ganhar muito dinheiro, né? Pois é, não, aí fica rica, esquece aqui os pobres. Vou ter que abrir o meu áudio. Não falem assim, vou advogar para mim aqui agora. Não. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bem, mas faz diferença, não faz, Karina? Faz, realmente faz. Vou até pedir desculpas, né? Os meninos do café sabem, eu tô com uma correria muito grande, que eu fiz uma cirurgia há poucos dias, então eu tô retomando, né, todo o processo agora, né, Guto? Então ele foi um pouco lento, demorou um pouco mais do que eu imaginava, porque na minha cabeça, assim, eu operei ontem, amanhã eu tô boa, entendeu? Eu não tenho muita paciência nesse sentido, né, de não fazer nada, então demora um pouquinho. Mas sim, gente, o que vocês precisarem, aí eu estou à disposição. O pessoal do café é VIP, tá? Sabe disso, né? Então, o pessoal do café que precisar pode estar chamando e a gente ajuda sim, tá bom? Ótimo. E Lorena, pode se apresentar, fala de onde você é, o que que você faz, qual que está sendo sua dor nessa questão de oportunidades. Tá, meu nome é Lorena, eu falo de Serra, Espírito Santo, né? Eu sou formada em ciências contábeis, mas eu não atuo como contadora. Sempre trabalhei na área financeira, né, de algumas empresas, contas a pagar, contas a receber, aquela parte mais operacional mesmo, né? E em 2021 eu conheci o curso do Eliandro. Foi algo que me chamou bastante atenção e eu comecei a fazer o curso dele. E eu trabalhava numa empresa, eu era coordenadora administrativa dessa empresa, então ajudei com alguns processos lá dentro, né? Até porque eu fui a primeira funcionária dessa empresa. Então, toda a parte administrativa, financeiro, fiscal, contábil, toda essa parte era eu que tomava conta. Eu resolvi sair, né? Porque eles mudaram o escritório administrativo para Vitória, é uma cidade próxima aqui do Espírito de Serra, mas para mim estava ficando muito longe, por questão de trânsito. Aí eu resolvi sair, comecei a investir, né, empreender. Eu tinha uma escola, eu fazia uma escola, estava fazendo o financeiro de uma escola, só que infelizmente não deu certo. São aqueles clientes, né, que acham que você é funcionária. Então, não tinha como continuar com eles, porque eles queriam que eu fosse na escola direto, então não tinha como. Praticamente eu estava sendo uma funcionária PJ deles, né? E aí eu resolvi sair. Eu tinha uma parceria com uma menina em São Paulo. Eu cuidava de 4 clientes dela, só que, infelizmente, ela começou a não me pagar. Então, eu resolvi rescindir o contrato com ela, e hoje eu estou buscando novas parcerias, né? Correndo atrás de alguns clientes. Aqui no Espírito Santo, é muito novo essa parte de BPO. Nem todas as empresas conhecem isso. Apesar do Pedro Nery estar aqui, né? Mas
Muitas empresas, muitos empresários ainda não entendem e não sabem o que é o BPO financeiro. Aí eu estou buscando novas oportunidades, novas parcerias para engajar novamente, né? E Lorena, qual que é o sistema que você tem mais assim, facilidade para estar mexendo? Esses de RP, Conta Azul, OMI, Nibo? Eu nunca trabalhei com Conta Azul, eu trabalhei com o Nibo. O OMIE, eu estou fazendo uma empresa para uma amiga minha, então eu estou começando a aprender a trabalhar com o OMIE, mas ainda é bastante recente. É os dois, assim, que eu conheço, é o Nibo e o OMIE. E o Deep Web também. Hoje eu recebi uma demanda, uma indicação, perguntando assim, poxa, Guto, estou precisando de um especialista ali no OMIE. Será que você conheceria alguém, porque eu não manjo tanto, para poder me auxiliar ali em alguns processos? Então, assim, parcerias, elas... não digo nem parcerias, eu fiquei meio traumatizado ontem com a palavra parceria, que parceria muitas das vezes não é legal, não sei qual que é a impressão de vocês. Mas, assim, existem vários negócios, várias possibilidades de negócio que a gente pode estar desenvolvendo, e uma delas foi essa, poxa, eu posso ser um BPO, né, igual a minha empresa aqui, a Index, eu presto serviço para outros BPOs, na parte de consultoria, escritórios contábeis, a gente está trabalhando essa questão de questão de fluxos, então, assim, tem ferramentas, por exemplo, como a Hebron, que auxiliam muito nessa nova mudança de mentalidade, né, de filosofia, para aplicar dentro do Office. Então, assim, é muito interessante a gente estar com alguns produtos nas cestas até para oferecer entre nós, né? Muito das minhas demandas hoje de operação foi sanada graças aqui ao café, que eu consegui achar uma pessoa que me ajudasse, e a gente dividiu ali algumas porcentagens, dividiu trabalhos, e assim, foi bastante interessante. E você sabendo dominar uma ferramenta, a gente pode até começar dessa forma, né? Pô, tô com um cliente que só quer mexer com a OMS, sou expert no Conta Azul. Então, às vezes eu preciso de alguém, ou alguém precisa de mim. Guto, você que conhece muito Conta Azul, será que você não pode me ajudar? Então, assim, é uma possibilidade também para poder abrir caminhos. Acho que é válido. Aqui a gente vai ter empresas de tudo que é tipo, de vários nichos, de vários tamanhos. Então, assim, são possibilidades legais nesse grupo de network. Aí, você quer falar? Pode ficar à vontade. E Lorena, na hora que você quiser comentar isso que eu falei também, pode ficar à vontade para falar. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo e vendo. Eu estou na lavanderia. Prospectando clientes, né? Não tem ninguém aqui, infelizmente, mas aproveitando o intervalo, né, os trabalhos para fazer outras coisas. Mas essa questão de parceria sempre foi uma dúvida muito grande para mim. Outros dias eu estava em uma reunião, acho que até tem aqui um colega, o José, acho que estava lá na Play BPO. A Play BPO ofereceu aí uma conversa para falar sobre contratação de parceria ou CLT, né? Eu, como comecei faz pouco tempo, eu me candidatei a algumas parcerias. Duas colegas fizeram uma espécie de entrevista comigo e tudo mais. Só que eu percebi que existe dificuldade na precificação dessa parceria. Se é parceria mesmo ou se vai ser uma contratação PJ. Qual vai ser esse tipo de relação entre dois BPOs, né? Então, eu acho que seria importante a gente discutir um pouco sobre isso. A Lorena está procurando uma pessoa e aí encontra como vai ser a delimitação das tarefas, a divisão das tarefas, a delimitação da precificação. Tem várias outras questões, não é só encontrar a pessoa. Tá, encontrei a pessoa ideal para estar aí trabalhando comigo no operacional, mas tem dificuldade para precificar, tem dificuldade para dividir tarefas. Não sei se essa é a dificuldade de outros colegas, mas eu percebi, enquanto candidata à parceria, essa dificuldade com os colegas. Precificar o parceiro, essa parceria e dividir tarefas.
Conseguiram me ouvir, entender? Perfeitamente. E, Laís, a sua colocação foi muito válida. É de uma riqueza o conteúdo que a gente pode estar destrinchando aqui, que é de dar inveja, viu? Eu, particularmente, sempre tive essa dúvida. A gente vai testando algumas coisas para poder conseguir encontrar, mas eu acredito que a ideia aqui é deixar o microfone aberto para aquelas pessoas que já tiveram sorte ou conseguiram encontrar um modelo de parceria, porque assim, é muito vasto. Eu gosto de falar que quando a gente está lidando com pessoas, pelo fato de lidar com pessoas, né, cada um tem um perfil, tem um jeito, tem uma maneira, tem uma condução. O café em si, por exemplo, o maior benefício que eu posso ter aqui é conhecer outras pessoas, deixar a porta aberta, partilhar experiências e fazer linkagens, linkar uma pessoa que eu conheci ali, outra aqui. Então, assim, isso para mim já traz um retorno muito grande, né? Muitas das vezes até não financeiro, mas também sem muito compromisso. O compromisso acaba se tornando mínimo. Dentro de uma parceria mais séria, onde vai ter envolvimento de valores ali, eu já cheguei a identificar algumas, né? Mas seria interessante saber se alguém conseguiu encontrar um modelo bacana, né? Um dos modelos que eu poderia falar que eu gostei dentro da minha necessidade foi o 70-30, onde ou eu pego 70% e passo 30% para dividir a parte da operação, ou faço o contrário, pego 30% de comissão, fico com a cara da empresa e com o cliente, passo 70% para executar a demanda ali daquela tarefa. Mas isso ficou confortável para mim hoje, dentro da minha realidade. Existem várias realidades, né? Mas daí seria na operação, né, Guto? Seria para me facilitar na operação. Por exemplo, a Laís falou a questão de parceria. Agora, é uma parceria de sociedade, porque existem vários, né? Então, assim, é uma parceria de sociedade, uma parceria de indicação, é uma parceria onde o Marco faz para mim ali a controladoria e eu cuido do BPO, é uma parceria onde eu terei uma... São três modelos aqui que nós estamos falando, né? De execução de tarefas mesmo. O que a Laís falou foi de execução de tarefas. Eu também estava entrando nessa linha de operacional mesmo. Você PJ, o Guto PJ Index, no caso, fazendo um serviço para a F5, mas a F5 entrega, por exemplo. Isso, é um modelo, é uma possibilidade. Uhum. Existem vários modelos que estão atuando no mercado, na verdade, diversificou bastante agora nos últimos tempos, né? Então, assim, existem situações de que a maioria hoje está preferindo não se comprometer, né? Eu já vi muita coisa não dar certo, em que sentido, Guto? Por exemplo, você fecha a parceria comigo, em algum momento eu falhei, mas quem entregou foi você. E daí fica ruim para Index, não para F5, porque a F5 estava aqui, neutra, no assunto, fechando um contrato com o Guto. Ou seja, a minha responsabilidade é com o Guto, mas quem responde para o cliente é a Index, né? Então, se eu não fiz corretamente, quem tem o problema para resolver é você. E às vezes até problema civil, né? Então, assim, nós estamos falando, porque a maioria de nós acaba fechando aí um seguro também dessa operação. Então, o ideal é que eu aqui tenha um seguro na minha operação, porque você vai ter que me cobrar nesse sentido, porque eu não entreguei o que prometi e, em contrapartida, você teve um problema com o teu cliente, né? Isso acontece também para quem contrata PJ, tá, gente? Então, por exemplo, o Guto é um PJ e eu contrato ele na minha operação, né? As empresas entendem que é a F5 que está entregando, mas é o Guto que está operando. E ele é um PJ. O PJ, ele não tem a entrega e a responsabilidade de um CLT. O CLT está registrado pela sua empresa, ele responde como a sua empresa, ele tem as obrigações da sua empresa. O PJ não, tá? O PJ, ele não pode ser obrigado com horário, com demanda, ele não pode ser obrigado a isso. Não existe contrato nesse sentido. Então, o contrato é que você entrega a demanda dentro do período. Também não podemos exigir horário. Você tem que estar disponível para mim de tanto a tanto. Em resumo, esse CLT, gente, não existe, tá? Então, a demanda tem que ser entregue, mas não pode ficar exigindo alguns critérios, né, de CLT, porque daí vira um PJismo, que nós já chamamos, né? Então, existem muitas coisas que a lei cobre hoje nesse sentido. Então, não pode ser exercido, tá? Dentre eles, o processo trabalhista de fato. Então, eu vi muita coisa que funciona assim, tá, Guto? Até de parceria. Por exemplo, eu trabalho aqui com recrutamento e o Guto me indica para recrutamento. Eu consigo bonificar ele nesse sentido, né? Então, algumas parcerias nesse sentido fluem muito melhores, né?
Por exemplo, eu já tive empresas que me chamaram e falaram, Karina, você faz o RH? Faço. Eu posso colocar aqui que eu atendo o RH e você atende? Não. Você pode dizer que você tem um parceiro que atua lá e você ganha um comissionamento por isso. Por quê? Porque se eu falhar, eu já penso nisso, tá? Se eu falho aqui, eu causo problema para o meu parceiro. Isso é muito sério, porque o meu parceiro pode se sujar no mercado pela minha falta de entrega, né? Isso é muito, e para mim isso é muito sério, né? Eu posso causar um transtorno futuro por um período considerável. E comissionamento também funciona, né? Muito, muito, tá? Então, assim, hoje a gente está atendendo, eu tenho 3 BPO já que estão nos indicando, e o que eles falam para o cliente? O cliente pergunta, vocês fazem esse trabalho também de contratação? Olha, a gente atende esse modelo, mas eu vou te passar a pessoa, porque ele é um parceiro, ele vai entrar aí, vai entregar, mas ele faz a nota no nome dele, é tudo ele. Mas eu trago o parceiro que traz a solução e eu entrego ele para você. E eu faço isso, vou lá, Implementação, digo né? que eu não sou aquela empresa, que eu sou a minha empresa, e comissiono a pessoa que me indicou dentro do que ela concordou. Ó, mas a gente pode achar por parte? Pode. Ela fica com eu. E é isso. É igual a controladoria, né? Eu ainda não estou apto a fazer controladoria, mas eu pego uma empresa que eu vejo a necessidade, tem ali aquela vontade de ter um controle, eu fecho com um parceiro, a empresa do parceiro entra junto à minha, a gente trabalha em comum acordo, igual contabilidade, né? Eu não tenho contabilidade, mas eu tenho os contadores parceiros, e eles entram, assumem, pode fechar ali questão de valores, comissões, indicações, né? Troca de indicações, crescimento mútuo ali entre eles. Pode falar, Marco. Tá mudo. Queria fazer uma pergunta para a Karina. Karina, eu gosto muito, eu vi um modelo interessante, foi até uns sócios meus na minha antiga empresa, eles são corretores. E o modelo de negócio é bem interessante, porque eles têm uma empresa limitada, né? Todos são sócios, mas cada um tem a sua carteira. Um cara ganha 10 mil, outro ganha 50, outro ganha 5, e a carteira dele. Primeiro, o que você me fala? Se você tem alguma experiência nesse modelo de negócio? Eu estou perguntando por quê. O Renato, que vai daqui a pouco se apresentar, a gente está bolando um modelo de parceria. E eu estou, sinceramente, pensando nesse modelo de carteira. E a nossa retaguarda ser CLT, porque parece que todo jeito que eu vejo, o CLT acaba sendo o mais seguro para nós. Você pode comentar alguma coisa nesse sentido? Olha, Marcos, né? Marcos, então assim, o que eu fiz? O começo da minha operação, e eu tenho operação no PJ que funciona perfeitamente, tá? Mas é dentro do processo que eu te falei. Ele em nenhum momento ele se espelha CLT. E o que eu faço? Eu separo os atendimentos dos PJs por nicho. Eu opero as revendas de veículo, opero estéticas, opero restaurantes, opero nichos muito específicos mesmo, né? Então, eu não misturo. Por exemplo, o Guto pega os restaurantes, o Breno pega as revendas de veículo e o Marco pega as estéticas. Então, eu fecho. Tudo que eu fecho dentro desse nicho é essa pessoa que opera. Ele é um parceiro. E funciona, tá? Funciona super bem. Mas ele ganha como? Ele ganha em tudo que eu fecho, ele ganha em percentual. Que daí é o mais correto e mais honesto dentro desse sentido dessa negociação. Por quê? Porque ele sente que eu não estou limitando o ganho dele. Ele está ganhando em percentual, porque tudo que eu fecho, ele ganha 40%. Mas eu faço o ajuste da entrega junto com ele. Então, eu entro, acaba virando um 50-50, porque eu trabalho também, mas eu que fecho o contrato. Só que eu emito a nota. A responsabilidade é sua, né? A responsabilidade e você aumenta a sua carteira, né? Aumenta a minha carteira consideravelmente, porque daí, assim, essa pessoa consegue operar, digamos que ela consiga operar 10. Gente, eu vou ser bem honesta para vocês, tá? Não dá para operar 10, não dá para fazer milagre. Eu não sei se o Sérgio da Hebron está aqui, eu já tive uma conversa com ele em um outro momento, e nós estávamos falando sobre operação e carteira, né? E vou falar para vocês, tá, gente? Não dá para mastigar o operador e dizer, ó, se vira com essas 10 carteiras aqui, que não dá, tá? Não tem como ser saudável, fazer dentro do horário comercial. Vai pecar na qualidade, né? Perde na qualidade. Mas essa muito. pessoa faria tudo ou parte específica? Você pode definir, você pode passar 60% ou 70% e ela entrega tudo. O restaurante eu faço isso. Eu fico com 30% e imito nota ainda. Não, eu digo entrega tudo. da atividade dentro desse fluxo aí, por exemplo,
os operadores, o operador vai cuidar de toda a empresa ou ele vai cuidar de parte da empresa? Vou ter uma pessoa especialista ali em contas a pagar, outra em contas a receber, outra em boleto? Não, separar assim não assim. funciona. Vira confusão, não consegue. O certo é separar o nicho mesmo. Ele pega, tipo, 5 revendas de veículo, mas ele faz o contas a pagar, a receber, a conferência, ele faz os relatórios, ele entrega o fluxo de caixa, ele faz tudo. Ele sabe que tem uma rotina para cada um. Das atividades, né? Isso mesmo, porque daí o ramo, Guto, ele fica muito implantado aqui na tua cabeça. Os processos são muito diferentes. A revenda de veículo, ela não trabalha com cartão, ela trabalha com financiamento, mas é uma verdadeira loucura. Então não dá para você colocar um cara que trabalha com uma estética e recebe lá 20 mil, 200 mil em cartão por mês que precisa de uma conferente ou de uma outra coisa vinculada ali, e uma revenda de veículo que trabalha só com financiamento. Você tem que entender o universo do financiamento. É muito diferente. É exigir muito do profissional. É muito bagunçado. Não tem como. E, Karina, por exemplo, a Laís, ela tem disponibilidade de 2, 3 horas por dia para poder ajudar outra empresa. E perfeito, já tenho vaga para ela. E o CLT não encaixaria com tantas poucas horas assim, né? Eu tenho uma vaga, por exemplo, que ela quer meio período no período da manhã. E é uma operação super, super tranquila, é de auxiliar, e ela paga R$800, e ainda ajuda com alguns benefícios. Então, ela está criando um processo que futuramente pode virar integral. Pode, por que não? Mas no começo ela tem como pagar meio período que desafoga ela na demanda, que ela é sozinha. E tem muitos profissionais excelentes, eu vou dizer até profissionais de BPO que já operam 7 empresas pequenas e está pegando demanda assim também, funciona super. Também estou disponível, tá? Não, é porque eu falei da Laís, a Laís foi a última que falou. A Lorena não ouvi, desculpa, Lorena. A Lorena está disponível, ela foi a primeira aqui, ela é a Gabriela, né? Meninas, é só chamar lá, tá? Da F5 e eu já coloco vocês. Eu quero até o dia 25 já acabar com esse assunto. E começar outros, né? Joia. Já chamar lá. Aí, chama mesmo. Eu quero ver com você, cara, naquela porcentagem que você falou aí de indicações, ó. Acabei de indicar 2 meninas, brincadeira. Ah, é verdade. O Guto tá indicando, gente. Quero. Tá vendo com o Guto. Não, brincadeira. Mas... Eu tenho a Se não me falar a memória, acho que quando a Lorena pediu para entrar na sala, fui eu que liberei, tá? Então... Funciona como? Funciona assim, ó. Hoje, quando a pessoa indica BPO financeiro para gente específico, a gente bonifica com 10% do segundo honorário. Eu nunca bonifico com o primeiro, por quê? Porque às vezes a realidade é essa, tá? Você entra na empresa, faz a readequação, quando você vai operar, ele fala, agora já está arrumado, obrigada, né? E larga você na mão e não fecha. Então, acontece. Eu fecho no segundo honorário. No RH, se a gente fecha a consultoria, eu fecho um percentual dependendo do valor da consultoria, daí depende da demanda, entender o que é para poder precificar. Se entrar na terceirização, não sei se todo mundo sabe que é uma reunião de contadores, mas a gente terceiriza fechamento de folha para contabilidades. Por que a gente chegou a essa conclusão de que valia a pena? Porque é muito difícil e a rotatividade dentro das contabilidades é muito alta. Então, a gente entra, faz essa indicação, entra e faz a folha e entrega por um valor menor e a contabilidade ganha em cima da nossa operação, precificando um pouquinho maior. Né? Daí eles ficam com o contábil e o fiscal. E também, pela indicação de recrutamento, a gente paga 5% em cima do total do recrutamento. Você cobra a primeira parcela? Na entrada, na implantação? Cobro tudo, meu filho. Não dá para não cobrar, sabe por quê? Porque a gente trabalha, né, Marco? Então, assim... O primeiro mês é o pior, né? O primeiro mês é o pior. O que eu faço é o seguinte, eu não deixo de cobrar, mas eu parcelo. Só que no primeiro mês ele paga também. O parcelamento. Eu estou cobrando 50% da mensalidade. Como assim? No ato, a metade do preço. Na hora que fecha, você cobra metade já. É a taxa de implantação. Eu chamo taxa de implantação. Entendi. Pode ser feito. Nem sei se é certo. Depois que eu assisti a palestra do menino de segunda-feira, assisti hoje, inclusive, ele falou assim que não tem certo, não tem errado, a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Mas, olha, do modelo que eu tô quase 3 anos nessa área, né? Tanto no RH quanto no BPO. Eu vou dizer para você que eu não cobro menos do que 1.500 na implantação, seja ela o que for. Tá.
Por que eu faço isso? Porque ela dá muito trabalho, ela exige pior, muito né? do teu horário, ela exige muita pesquisa de ferramenta para você entender se está o certo ou não, e no final das contas, você ainda tem ajustes para fazer. Então, você trabalha, o teu operador trabalha em dobro. O primeiro mês é o pior. É isso mesmo. Karina, Isso quando é só o primeiro mês que é o pior. Como é que é, Breno? Entendi. Ô, Breno, fica ruim e depois piora, né? Nossa, isso quando é só o primeiro mês que é o pior. Isso é só quando Tem é o cliente que é primeiro. todo mês é o pior. Isso é aqueles que não for todo dia, né? Aqueles de alta prioridade. Nossa, Desculpa, alguém falou alguma coisa, uma das meninas? verdade, Rafaela. perdão. Karina, você comentou com relação à terceirização da folha de pagamento para escritório de contabilidade. Isso. Você também está trabalhando, mas, por exemplo, o escritório ele já tem uma carteira Aham. e agora ele está fazendo uma modificação geral lá do quadro de funcionários e dispensando todo o RH e vai iniciar do zero. Então, seria interessante, não sei, Total. mas, por exemplo, ele já tem um contrato com o cliente que está para ele vai faturar para o cliente dele. Você fecha Isso. negócio assim também para fazer já com a folha dele, ou como que é? Como que funciona isso? Ó, o que acontece? Normalmente, né, a cobrança das contabilidades depende de região. Em algumas regiões, nós estamos falando aqui de preços que vai de R$30 até R$70 por folha, tá? Então, existe uma oscilação, né? Então, a gente tem que entender qual que é o volume que ele tem. Dependendo do volume, eu consigo cobrir a proposta que ele tem, né? Aí, por exemplo, se ele tem lá 1.000 folhas, se ele fechou com a carteira dele e ele cobra R$30, vale a pena, porque para mim é a demanda, né? Para mim não seria problema. Agora, se é uma demanda muito baixa, com um valor muito baixo, é muito difícil. Aconteceu uma situação muito, muito legal, e acho que vale a pena, pelo que a Rafaela falou aqui, uma empresa, né, do interior do Paraná nos chamou e falou, olha, eu tenho 400 folhas, mas eu cobro... Gente, era absurdo, assim, ele cobrava R$30 e ainda entregava muitas outras coisas junto. Eu falei, o que sobra para você? Porque, assim, ele paga... Se vocês fizerem a conta, nós fizemos a conta do valor que ele recebia por essa carteira, só a equipe do RH dele, com a demanda CLT que ele tem hoje, já excede 10% do que ele ganha só na folha. Ou seja, o que ele precificou de folha nem cobre a folha dele. Eu estou falando da folha do serviço, o que ele fechou de serviço não cobre nem os profissionais que ele colocou para operar essas empresas. Aí a minha pergunta foi para ele, amigo, vamos fazer um cálculo de padeiro? Peguei o telefone, né? Tá, quanto você cobra? Cobro tanto. Tá, isso aqui vai dar quanto no final? Vai dar 8.000, Karina. Tá, 8.000. Vamos fazer a conta de padeiro da tua folha agora? Quantos funcionários você tem? Eu tenho 3 funcionários. Quanto você paga para cada um? 5.000. 5.000 CLT, gente. É 10 pau cada um. Então, assim, vamos fazer uma conta, né? Quase dobra o valor do CLT. Então, assim, o que ele estava fazendo? Ele estava tirando do bolso do contábil, do fiscal, que era o restante do honorário dele, os contadores que estão aqui entendem bem o que eu estou falando, e ele está pagando. Ou seja, o pessoal do fiscal e do contábil está mantendo o pessoal RH. Até onde isso vale a pena? Né? Então, ele pode precificar? Pode, desde que ele consiga pagar a operação dele, né? E outra, a minha pergunta é, as minhas meninas aqui conseguem fazer uma operação bem feita e encorpada. E as meninas dele lá, eu vou dizer para você que, em resumo, eu chamei elas de preguiçosas, porque fechar um trabalho como aquele, uma demanda baixa, e cobrar um super absurdo e ainda está pedindo aumento, não pagaria. Aí ele falou, como é que nós vamos fazer? Eu falei, olha, desculpa, eu vou ser sincera, eu vou falar o que eu não gosto de fazer, de tudo, gente. De tudo que eu faço, o que eu tenho ranço é demitir gente, de tudo. Eu falei, mas eu ia recompor o teu grupo. Ou terceirizava, né, o que você achar melhor. Eu não vou impor a minha condição, eu acho que você tem flexibilidade, o trabalho é teu, a carteira é sua, né? Mas eu ia recompor todo o processo. E o que nós vamos fazer? Muito provavelmente a gente assume a demanda dele, que vai ficar muito mais flexível. E outra coisa, gente, não tem departamento, não tem ruído de comunicação, se deu alguma coisa errada, quem tem que responder por isso é a Karina, né? Então, assim, ele tem a estrutura muda, né? Não é mais eu que tenho que ficar me preocupando com isso. No final do mês tem que estar aqui, tal dia, as olerites têm que estar, as obrigações têm que estar, os impostos já têm que ser enviados para o cliente, pronto, é isso. Legal.
O Ronald estava com a mão levantada, eu acabei baixando sua mão, Ronald. Se você quiser falar, pode ficar à vontade. E se tiver contador aqui na sala ou alguém que queira indicar escritório de contabilidade, podem me indicar também, que a gente está com um projeto aí de mudança de filosofia, né, de processos, de fluxos, que vai facilitar muito aí no dia a dia dessa operação também. Ronald, pode falar. Obrigado. Eu não só queria perguntar para a Karina, porque assim, existe um modelo, eu ouvi falar num modelo de CLT que é por hora, então assim, não é um salário fixo, é feito todos os cálculos da CLT, os mesmos cálculos para o salário, só que o salário dele é calculado naquele mês em função das horas que ele trabalhou. Então, vai depender o salário dele e todo o cálculo em cima do salário, dependendo de quantas horas ele trabalhou. É isso mesmo? Olha, Ronald, eu desconheço nesse formato, tá? O que acontece nesse formato são os PJs. Eles têm realmente a cobrança por hora, dependendo do que foi fechado. Mas CLT por hora, ainda não ouvi falar. Então, até porque o CLT, ele tem um valor fixo registrado, ele ganha por mês, né? Ele pode até ser o cálculo por hora, mas ele ganha no mês. Não, mas você pode contratar por hora também. Por hora, por Sério? projeto. Exato. Professor é assim. Hora, desde que o salário hora não seja menor do que o salário da categoria, né? Ah, daí sim. Exato. Deixa eu explorar um pouquinho o Sérgio ali, então. Tipo assim, vamos dizer que por algum motivo ele não trabalha num determinado mês, não se deve nada? Não deve nada, ele deve pelas horas trabalhadas, só. Ou por projetos, né? Então, assim, se ele não trabalhou, ele não ganha. A questão é só o registro dessas horas, né? Mas tem que ser um ponto, enfim, mas se ele não trabalha, ele não ganha. Né? Porque de repente tu pode estipular, combinar com a pessoa, vou fazer, tu vai trabalhar para mim, vou chutar aqui, 10 horas na semana, sendo que 2 horas por dia, ou 3 horas por dia, beleza, ele vai fazer aquilo, vamos embora. O único problema ali é a questão, o que eu vejo ali, é a questão mais de gestão, né? Porque ele passa a ter aquelas horas, a partir daí ele já não tem mais. Então, se ele não cumpriu ali o tempo dele, ele vai fazer, não hora extra, mas ele vai trabalhar o tempo que você contratar. Então, talvez a gestão fique um pouco mais complicada ali, mas é possível contratar por hora. É possível contratar por hora. Beleza? Obrigado, Sérgio. De nada. Posso entrar aí na conversa, Sérgio? Deve, Leide, por favor. Claro. E você sabe se isso vale para todas as categorias? Para qualquer contratação. Funciona um CLT normal? Poderia contratar um CLT meio período, por exemplo? Pode ser. O que ele não pode receber é o salário hora dele ser inferior ao salário da categoria. Da categoria. Né? Então, ou seja, tudo que eu pago o auxiliar, por exemplo, se eu pago o auxiliar meu integral, eu poderia contratar um segundo auxiliar, meio período, pagando metade do que eu pago para esse auxiliar. Sim. É que ele não vai receber metade, na realidade ele vai trabalhar metade, né? Mas pode sim. Agora, para quem não sabe, o Sérgio, contador, professor, desenvolvedor Hebron, ele tinha uma baita dor de cabeça em questão de quantidade de funcionários, quantidade de trabalho, tava para ficar louco, não era, Sérgio? E conseguiu... Eu cheguei a ter no escritório 27, né? Funcionários, então é complicado. Eu tô ali na conversa com o Sérgio também. É verdade. Em breve. Cheguei a ter 27. Cheguei a ter 27 colaboradores dentro do escritório, né? E um dos pontos que a gente começou a trabalhar com gestão de qualidade foi isso, porque eu não conseguia escalar. Né? Se para cada cliente que eu contratasse eu tivesse que trazer um funcionário novo para mim, ou para cada 3, 4 clientes eu tivesse que contratar uma pessoa, eu não ia escalar. E aí a gestão de qualidade começou em 2014, muito antes do Hebron, né? Por conta disso, por identificar que eu não conseguia. Era impossível eu ter que ter que crescer contratando gente. Se o meu modelo de negócio fosse desse, tanto que em 2017, quando eu fiquei nos Estados Unidos, que eu fui fazer parte do meu doutorado lá, eu fui com a ideia de voltar e fechar o escritório. Eu falei, eu estou trabalhando efetivamente para
tô pagando para trabalhar, né? Então, fica mais barato eu pegar 3, 4 empresas e tocar eu, do que eu ter um monte de empresa com pessoas ali trabalhando para mim, né? Então, precificação, enfim, trabalho, cliente que dá trabalho para a gente, enfim. Então, a gente precisava padronizar não só os meus processos, mas padronizar o cliente, né? Do que ele precisava me trazer, o tempo que ele precisava me trazer. E aí, então, a gente veio trabalhando desde de então, né? Então, o Hebron surgiu ali por uma demanda. Eu falei, eu preciso escalar. Não dá para eu ficar desse jeito, eu preciso escalar. Só que também não dá para escalar no meu modelo de negócio, né? Contratando gente, pegando pessoa, pegando empresa e contratando gente, pegando pessoa, contratando gente. Eu não vou conseguir, né? Chegar onde eu quero. E porque contratar é difícil, né? Contratar é muito difícil, achar pessoa boa é mais difícil ainda, né? Pessoas comprometidas mais ainda e pessoas boas que querem ficar comigo mais ainda, né? É o desafio. Depois que eu formo e tenho a pessoa boa, a pessoa sai para o mercado. Então, tipo assim, é muito difícil, né? Muito difícil. Se eu não tiver um processo muito bem definido, saber muito bem onde eu quero chegar, deixar muito claro para a minha equipe aonde a gente vai chegar junto, né? Que a gente vai caminhar junto nesse processo, o que eu espero delas, saber muito claro o que elas esperam de mim, né? Em relação, a gente não cresce. A gente não cresce, a gente vai ficar sempre dando voltas aí, né? Eu só queria fazer um adendo para a Leide com relação à contratação de horista. O ideal é você verificar a categoria, né, quem você vai estar contratando, e verificar a convenção do sindicato. Tem alguns sindicatos que não permitem. Assim, a CLT ela permite, sim, mas o ideal é você dar uma olhadinha na convenção do sindicato, tá? Aí lá você vai ver se dá ou não. Legal. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, Rafaela, aproveitar que você estava falando, poderia até explicar para a Leide, para quem estiver aqui dentro, aquele projeto de introduzir a filosofia Lean dentro de escritório de BPO e de contabilidade, o quanto que isso pode favorecer. Acho que o processo do Sérgio na criação do Hebron foi exatamente isso, né, Sérgio? Ou que te salvou, né? Ou não? Sim. Assim, para mim era, eu sempre gosto de fazer muita analogia, né? Então, o Hebron, analogia em relação a Waze, eu falo que processo, eu falo muito de fechar a batelagem, né? Mas eu cheguei numa conclusão de que quando eu olhava o meu teto de faturamento, eu não via um crescimento que eu precisava, né? Então, eu não conseguia escalar rapidamente ao ponto de pagar minhas contas. Então, assim, eu olhava para o teto e falava, eu preciso crescer, sei lá, 5%, 6% ao mês para poder continuar mantendo aí em termos sadio. Eu não conseguia fazer isso. Daí eu olhei para o chão e falei, ó, eu vou ter que tirar, vou ter que diminuir aqui o chão, né? Então, já que eu não conseguia crescer da forma com que eu queria e a minha margem estava cada vez menor, eu comecei a olhar para baixo e comecei a reduzir custo, né? Realmente a pegar a pá e falar, ó, isso aqui sai, isso aqui sai, isso aqui sai. Só que foi todo um processo que a gente precisou aí colocar algumas colunas para que o teto não caísse, né? Para que aqueles clientes não fossem embora, né? Então a gente foi pá a pá, escorando para que o faturamento não caísse, e o que sustentou esse processo todo foi o Lean. Foi a filosofia Lean que sustentou. Eu diminuí custo, eu reduzi pessoas, eu reduzi processo, eu reduzi tudo, mas mantendo aí a casa em pé ainda, né? Porque se eu viesse com machado cortando a cabeça de todo mundo aí, sem ter essa preparação, né? Sem ter montado essas estruturas, eu tinha quebrado no escritório, porque eu não ia entregar o que eu tinha já sido contratado, né? Para entregar. Então, o Lean é o que que deu sustentação nesse processo de redução de custo, né? É exatamente isso. Na verdade, o que acontece? Eu não sei se tem contadores aqui na sala, mas logo que eu decidi empreender, eu percebi
que muitos escritórios de contabilidade estão à procura de gestores contábeis. Eles não estão procurando agora contadores para estar fazendo lançamentos, fechamentos. Eles estão atrás de gestores justamente porque eles estão perdendo a mão. Estão percebendo que estão falhando em alguma coisa, mas não sabem exatamente o que é essa alguma coisa. E aí nós começamos a pesquisar e a entender como significa, como funciona a filosofia Lean. E com o Lean, e aí nós encontramos o Hebron, que segue exatamente essa filosofia Lean, a gente consegue entrar dentro de um escritório de contabilidade, fazer um mapeamento ali, um fluxo de operações, organizar a casa e aí dar continuidade no andamento do processo. A gente monta os processos e inicia a parte de melhoria. Então, assim, o trabalho que nós estamos fazendo agora, que é um trabalho de consultoria, de gestão para escritórios de contabilidade, ele é totalmente baseado na filosofia Lean. Então, é isso que nós estamos agora apresentando para os contadores, e tem muitas pessoas que a gente está entrando em contato e realmente está a gente senta e a gente conversa, né? A gente primeiro sente o que exatamente a pessoa está precisando, mas de uma forma geral, a maioria é isso. Precisa ali de uma gestão, sabe que tem alguma coisa que está falhando, mas não sabe o quê. E aí a gente entra com essa filosofia e a parte mais interessante de tudo isso, que o resultado mesmo, ele vem de acordo com a equipe. Então, a gente faz uma conscientização com a equipe, né, passa para eles exatamente o que vem a ser a filosofia Lean, e aí, com a ajuda da equipe, a gente consegue chegar num resultado positivo. Então, se alguém aí, né, tiver interesse de conhecer como que funciona essa consultoria, quiser entender um pouquinho mais como é esse trabalho, pode chamar aí no WhatsApp ali, e a gente entra em contato. Pode me procurar também, que eu faço o link, eu passo para vocês o contato da Rafa, pode ficar bem tranquilo quanto a isso. Eu acredito que vale muito a pena, viu? O grande problema ali é que toda vez que a gente não entrega, isso aconteceu comigo, por isso que eu cheguei a ter 27 no escritório. Toda vez que a gente não entrega, a gente acha que não entrega porque está faltando gente. Então, assim, eu não entrego por quê? Porque falta gente, e aí vou contratar. Meu problema é gente, não, meu problema é fluxo, meu problema é processo, meu problema é enxergar gargalo, é enxergar, né, onde tá o problema. Porque é muito simples, e aí eu estou falando por experiência minha, dentro do escritório. Eu contratava. Eu não conseguia entregar uma guia de semestre, eu contratava gente. Eu achava que o meu problema era esse. E não é, né? Tanto que o pessoal aqui da Universidade de Ribeirão Preto me procurou porque como eu sou coordenador de curso, enfim, porque eles precisavam de um supervisor fiscal, alguém que fosse num nível mais sênior, porque estava com problema lá na entrega de obrigação, e conversando com a contadora, falou, vamos tentar o Hebron aí, que eu acho que não é gente que está faltando aí, né? Não é isso. Nós implantamos o Hebron, ele não contratou uma pessoa e mandou outra embora. Assim, quando eles começaram a enxergar que o problema não era pessoas, pelo contrário, né, Fê? Chega no momento em que se eu contratar pessoas, eu vou piorar meu problema, eu vou potencializar ele, né, meu problema está tão errado, meu processo está tão errado que se eu contratar mais gente, eu vou potencializar o erro, só vou aumentar o erro, só vou aumentando o erro, né. Então, fazer um processo de olhar para dentro, querer cortar custos, sem ter claramente o processo, onde está, tende a dar problema aí. Se fosse fazer o problema é o achismo, né? O problema é o achismo. Eu acho que o meu problema está em tal lugar. Você analisou, você tem certeza disso? Enquanto a gente não faz um levantamento, a gente não pode tentar tapar o sol com a peneira, né? Aí só vai realmente aumentando o problema. Se eu fosse fazer uma analogia bem dentro do nosso meio, seria basicamente o que o BPO faz para as empresas. Para poder enxergar os problemas, esse tipo de diagnóstico para as empresas de contabilidade, BPO, ou qualquer outra empresa, para identificar ali quais são os gargalos, quais são os desperdícios, é esse trabalho de consultoria que acaba sendo bastante eficaz, né? Interessante para os empresários. Posso só corroborar um pouquinho com a fala do Sérgio?
Deve, Leite, por favor. Porque, assim, é exatamente isso, assim, a gente veio numa escalada, né, a gente veio numa virada aí de começar a escalar, crescer, a gente estabeleceu metas, né, e estamos vindo, e chegou um ponto que a gente começou a olhar para os números, né, olhar para isso e falar assim, gente, a cada momento que eu boto mais empresa, eu boto mais gente, e isso começou a incomodar, né, inclusive a gente, quando bateu aqui e achou o certo, falei, gente, acho que eu achei a solução para os nossos problemas. E a gente começou uma conversa, a gente está até nessa conversa agora, eu estou fazendo aqui alguns movimentos, né, até para organizar a casa, né, porque eu acho que até antes de assumir qualquer novo software ou qualquer outra ferramenta, né, eu acho que é isso, a gente precisa analisar, entender o que está errado, corrigir, e aí sim estabelecer o que precisa ser estabelecido. Mas eu acho que, assim, essa questão de você olhar para os números e olhar, será que a cada nova empresa que eu coloco, eu tenho que colocar mais gente, aumentando aí, né, inchando cada vez mais? Tem alguma coisa que essa conta não fecha. Chega uma hora que essa conta não começa a fechar. E aí, de fato, eu acho que entra uma questão de modelagem de negócios, ou seja, como BPO, o que você de fato quer. Então, aí eu acho que vai de cada um, né? O que cada um quer dentro do BPO, se quer ser uma empresa escalável, se quer trabalhar no formato um pouquinho menor, se quer trabalhar como autônomo, se contrata PJ, se contrata CLT. Então, assim, acho que tem muitas variáveis dentro disso. Mas, de fato, assim, no nosso caso específico, né, no nosso modelo, que é até um pouco um modelo parecido aí com o do Sérgio e de outros BPOs, a gente pensa em escalar, e se pensa em escalar, processos é fundamental, né, estabelecer o processo, estabelecer uma esteira de produção, sabe, porque se você não estabelece a esteira de produção, na hora que você vende, estiver entregando muito, com muito cliente, e se alguém sai desse sistema, né, desse ecossistema, você tem um problema sério de entrega de qualidade, de entrega do trabalho, do serviço, e o nosso trabalho, ele é muito específico, né, assim, você tem muita responsabilidade, né, você tem uma responsabilidade muito grande, primeiro, em manter ali contas a pagar e contas a receber correto para o cliente, e em segundo, ter números também classificados corretamente para você fazer uma análise financeira correta, né? Você entregar uma possível tomada de decisão para o gestor. Então, um número classificado errado pode enviesar completamente uma tomada de decisão. Então, isso é muito sério, né? Então, eu acho que o processo entra nesse sentido. E aí, eu acho que é um convite aqui, né, que a gente está fazendo para o Lean, para as gestões ágeis, olhar para processos. Então, assim, eu acho que quem está indo nesse caminho do BPO e quer, de fato, alavancar, crescer com esse negócio, precisa olhar para essas modelagens e olhar o que, de fato, precisa ser estabelecido de processos dentro da qualidade que você quer entregar. O importante, e aí também complementando o que a Leite fala, assim, o processo, ele tem que estar aderente ao seu planejamento estratégico, né? Então, eu quero nichar, e está tudo bem, não quero crescer, está tudo bem também. Eu quero crescer muito, ótimo, e está tudo bem. Então, assim, não existe um certo ou errado em relação ao planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico é onde eu quero ir, o que eu quero ser, e que isso muda também ciclicamente, a cada momento você vai mudar. Eu quero nichar, eu quero atender todo mundo, eu quero atender só um departamento, um setor, eu quero só atender, sei lá, uma região, ou quero atender o Brasil inteiro, e ótimo, e tá tudo certo. O que acontece os seus processos estão adequados, eles vão te levar até lá, né? Então, a proposta da Rafaela, quando a gente conversou, é isso, falou, aonde você quer chegar? Os seus processos vão te levar até lá, né? Porque muitas vezes eu quero fazer um monte de coisa, mas tudo que eu faço não vai conduzir aquilo que eu planejo, né? Aquilo que eu quero atender como empresa. E isso foi o que me motivou na estrutura. Então, assim, hoje a gente se posiciona, né? Então, depois de muito tempo, eu me posiciono, se a empresa começar, eu faço um questionário para a empresa, se a empresa não tiver aderência àquele questionário, eu não pego. Eu não pego porque aquilo vai atrapalhar todo o meu processo. Então, assim, eu já sei aonde eu quero chegar e eu sei que para eu chegar onde eu quero chegar, eu tenho que ter processos muito bem definidos. Então, qualquer empresa que entrar para mim hoje, que não tiver aderente àquilo que está ali, vai me atrapalhar. Então, assim, porque eu conheço o meu processo. Então, não é o faturamento, não é o cliente, não é
é porque eu sei que se entrar ali, do jeito que ele está, ele vai me... A não ser que a gente tenha um processo antes de preparação. Então, eu fico um ano preparando ele numa outra consultoria, no outro trabalho, para aí, então, ele entrar dentro do escritório, né? Porque eu sei onde eu preciso chegar. Eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso para isso. Então, isso é muito importante vocês terem... saber aonde quer ir e ter alinhado processos para te falar, ó, eu consigo chegar lá, mas para eu chegar lá eu preciso ter isso muito bem claro, né? Os processos que eu tenho definidos, eles vão chegar, eles estão alinhados com a minha estratégia, né? Então é importante, e tá tudo bem, qualquer estratégia que vocês adotarem, cada um tem a sua, e tá tudo bem. A questão é olhar para dentro do que a gente está fazendo e falar, ó, beleza, os meus processos aqui vão suportar esse caminho, né? Vão suportar eu chegar até lá? Porque são eles que vão te levar até lá. São os processos que vão te levar até onde você quer chegar. Então, ter isso muito claro é importante. Então, quando eu vejo falar, vamos falar de estratégia. Estratégia tá bom, mas... E é ótimo, isso tem que acontecer, mas internamente, os meus processos, eles vão suportar esse caminho? É isso que a gente precisa constantemente olhar, né? O nosso negócio, né? E constantemente mudar, porque minha estratégia desse ano pode ser diferente do ano que vem, porque outras oportunidades apareceram, e legal, então vamos rever o processo, vamos ver se a gente consegue chegar até lá, vamos adaptar eles, né? Eu amo o processo, tanto que eu criei o Hebron, mas eu amo o processo, e mesmo antes do Hebron, eu estou desde 2014, um dia eu vou mostrar para vocês como que é o meu curso de Ciências Contábeis, todo em Visage, né, vinculando uma coisa a outra. Se der tempo aqui, eu mostro para vocês. Vinculando uma com a outra, caixinha, você clica, fala aqui, eu vou formar isso, se eu pegar isso... Eu amo o processo, acho que o processo é o que me dá... Eu sou muito visual, eu gosto de ver as coisas acontecerem daquilo, e para mim tudo tem que fazer sentido, o porquê que eu estou fazendo aquilo. Né, então... Assim, do que o Sérgio está falando, desculpa, eu vou falar rapidinho, porque eu preciso ter uma reunião agora, mas eu queria só dar um palpite aqui antes de sair. Uma das coisas que o Sérgio está falando aí agora, que a gente está nessa discussão, é o seguinte: o mais difícil para quem está começando é dizer esse não, né? Dizer não para esse cliente, assim, não, você vai atrapalhar meu processo, você não pode entrar aqui agora. Mas quando você faz o planejamento estratégico, você tem muito bem definido o que você quer, você consegue dizer não, você sabe exatamente como fazer a venda para aquele cliente que você quer pegar. E, às vezes, a gente precisa de um pouco de paciência também, né, dessa maturação. Então, assim, meu conselho, e a gente já errou também muito nisso, tá? Então, meu conselho é, se você quer pegar um cliente que não está alinhado a isso, você tem que ter plena consciência de que ele não é seu cliente. Talvez você esteja pegando ali para um momento para experimentar alguma coisa, ou para testar algo, para validar alguma coisa que você queira validar. Porque às vezes tem isso também, às vezes eu não quero aquele cliente, mas de repente aquele cliente é uma oportunidade. Então, eu vou olhar, entender aquele segmento. Mas quando a gente fechou isso, entendeu de fato onde a gente queria estar e qual cliente que a gente queria pegar, a gente começou até a caminhar até para dizer não para alguns clientes que chegam para a gente, e até para demitir alguns clientes que estavam com a gente, né? A gente chegou nesse ponto, então, e é doloroso, tá? Não é uma coisa que a gente faz assim, estou feliz, não, é doloroso, porque é uma mudança, mas assim, a gente hoje consegue entender onde a gente quer estar. Então, eu acho que isso é importante dentro desse processo, tá, gente? Eu queria só dar essa contribuição, Guto, eu vou ter que sair correndo daqui para uma reunião. É sempre muito bom te escutar, Leide, eu já falei para você, mas que bem... Eu acho que o Sérgio tem que vir para falar mais de Lean para a gente também. Não, se depender de mim, tinha um canal aqui, só sala de bate-papo do Lean, com o Sérgio. Tem a Rafaela também, o Guto também está ficando bom nisso. Eu estou entrando num curso agora, estou investindo pesado nisso, hein, Sérgio? Em breve a gente vai conversar aí sobre o Hebron. Conversar não, ainda está conversando, em breve a gente já vai resolver. Eu estou preparando o terreno, porque eu acho que é isso também, a gente precisa preparar o terreno, né, para fazer algumas coisas. Foi um dos aprendizados que a gente teve aqui também na operação de BPO, né? Às vezes a gente está numa ânsia tão grande de botar as coisas, a gente sai colocando, mas a gente não para e pensa que, de fato, qual é a ferramenta mais adequada, o que de fato vai estar alinhado ali com os processos que você precisa colocar. Então, acho que são vários aprendizados, tem muito assunto, na verdade. E o que eu falei, assim, só para o pessoal levantou a mão, mas foi o que eu falei, quando eu olhei para o teto e falei, eu não consigo subir o teto, eu também não consigo tirar o faturamento daquele cliente que me dá muito trabalho, né?
Então, aquele trabalho de olhar ali, começar a olhar para o chão, começar a colocar algumas colunas ali que suportassem eu tomar decisões, de falar, ó, você não serve mais para mim, eu não vou aceitar esse. Não é assim, né? Eu não consigo fazer isso de uma hora para outra. Mas é um processo que a gente precisa caminhar, né? Porque daí foi onde eu comecei a falar, vou tirar aqui, então se eu tirar esse custo aqui, eu consigo tirar esse cliente. Se eu tirar esse custo aqui, eu consigo não aceitar esse cliente. Exato. Então a gente começou a fazer isso, que é um trabalho que vai fazendo aos poucos, né? Também não dá para ser louco e falar, ó, vamos tirar todo mundo aqui que está dando trabalho. Não, vamos tentar até com ele, né? Mudar ele, né? Mudar a mentalidade, mostrar o porquê. Exatamente. Gente, o café tá maravilhoso, Guto. Vou ter que ir, obrigada. A gente se vê aí no próximo. Beijo a todos. Beijo, beijo, tchau, tchau. Muito obrigado, Leide. Na nossa fila aqui nós temos o Marco e a André. Marco pode falar, logo em seguida, André, fica à Sérgio, vontade. da outra vez que você disponibilizou o link, eu acabei não usando. Você poderia fazer isso para a gente? Para eu dar uma olhada lá? Desculpa, não entendi. Eu estou no mudo? Estou não, né? Não, qual link que você está falando? O do Hebron, do ambiente de teste. Ah, é só entrar no site lá. Cadastrar e usar. Cadastrar e free e pode brincar. Ok. Me chama aí, a gente faz uma aulona aí, geral. Inclusive, vai ter uma aulinha prática, rápida, pequenininha, para tirar algumas dúvidas. Vai ter um pacotaço aí para a turma? Eu sempre penso na turma. Mas claro. A ideia aqui é o Sérgio ser um dos embaixadores do café e ele proporcionar essa riqueza aqui que a gente pode trazer tanto para o BPO quanto para a contabilidade, essa possibilidade de aplicação, né? Essa facilidade aí. Esse sonho, cara, não tem como. Você conversa com o Sérgio, você estuda um pouco Lean, você vai vendo ali algumas ferramentas, você passa a sonhar, igual eu comecei o café hoje falando, né? Pô, tava dormindo, tava sonhando com isso aqui. É muito gostoso, é muito legal. Tá, posso fazer uma proposta? Pode, deve. Vou dar uma amarelada no Sérgio aqui. Eu sempre falo da força que a gente tem pela quantidade de empresas de BPO que tem aqui, né? De repente, eu sei que uma das coisas que mais encarece o software são as implantações, né? E, de repente, a gente poderia fazer alguma coisa conjunta para quem, sei lá, vou chutar aqui, de repente alguém quer comprar 5, adquirir 5 licenças. E a gente cotizar isso e o Sérgio fazer algumas apresentações. Não precisa responder nada, tá, Sérgio? É só uma ideia. Eu vou cortar, eu não vou deixar nem o Sérgio falar, mas eu vou falar um negócio para vocês. Vocês estão perdendo tempo, porque esse cara, ele, além de não cobrar implantação, ele disponibiliza do horário dele para poder ensinar e, assim, vale ouro. Eu acredito que daqui a alguns meses ele não vai ter tanta disponibilidade assim. Ele já forneceu isso para nós. Deus, amém. Eu tô atrasado. Já tá atrasado. Ó, já era para a gente já estar mexendo há muito tempo. Não, é porque ninguém quis, né, de certo? Não, mas a gente tá caminhando. Isso aí. Ali é apaixonante, cara. É uma ferramenta muito apaixonante. É muito, muito legal. Daqui a pouco eu não vou conseguir falar de outra coisa. Mas bora lá. André, o que você gostaria de compartilhar conosco? Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Entrei um pouquinho tarde, mas cheguei. Não participei muitas vezes conversando, mas ouvindo. Hoje eu quis falar porque a Leide comentou um assunto que eu achei interessante. Depois de uma conversa, de uma participação com vocês, eu falei, bom, preciso nichar, né? Preciso escolher um nicho e seguir nele. E comecei a pensar, qual nicho que eu vou escolher? Só que interessante, né? Eu tenho uma parceria com um contador aqui da região onde eu moro, e esse contador começou a me indicar para casas de repouso e home care. E não era isso que eu queria nichar para academias. Olha que engraçado, né? A gente fala, não, eu vou estudar aquele nicho de academias, estúdios e tudo mais, e vou nichar para isso. Só que o que veio foi outra coisa totalmente fora do contexto. E às vezes a gente, não é nem a gente tentar testar o que dá certo, né? Pegar um cliente, testar o que dá certo. Às vezes o que vem é você pegar aquilo que vem, aquela oportunidade, estudar e seguir. E é o que está dando certo, né? Então, o BPO para casa de repouso, como é o que eu estou pegando, né? Home care também, que são cuidadores que atendem a domicílio, tem empresas que fazem esse serviço. E o legal é que você aprende muito do negócio, que tem muitas particularidades. Então, às vezes, quando você vai escolher um nicho, não é nem o que a gente quer apenas, às vezes é o que aparece também, você
pegar aquela oportunidade realmente. E eu também estou aberta a parcerias, eu queria compartilhar com vocês, eu tô super empolgada com essa questão aí do Hebron também, tô participando, tô acompanhando. Então, André, quer dizer que se eu conseguir achar um cliente aqui que não faz parte do meu nicho, é home care ou asilo, eu posso encaminhar para você. Pode, com certeza. Maravilha. Academia Aceito. também, né? Vai que você consegue academia, a gente já Academias também, na verdade eu estudei esse nicho de academias, estúdios, né, e preparei todo um processo para poder atender esse nicho, e aí ia começar a trabalhar a questão do marketing para captar esses clientes, só que não deu nem tempo, eu recebi as indicações desse parceiro, que é um contador de casas de repouso e home care, comecei a trabalhar. Então, já estou oferecendo serviços de BPO, até consultoria, que é a parte de organizar primeiro, estruturar o setor e entrar com BPO, e tá dando super certo, e eu tô super gostando desse nicho. Então, a gente mirou em um nicho e acabei entrando no outro. Até é engraçado, né? Mas é muito bom. Essa questão dos processos aí é primordial, que o pessoal está comentando. Você tem que estar muito bem alinhado com os processos para você atender o cliente, né, e superar as expectativas, porque o cliente ele não vai saber muito de como funciona, ele só quer o resultado. Então, você entregando o resultado, ele vai falar, poxa, como que eu não vi isso antes? Eu deveria ter ido atrás dessa pessoa antes, né, dessa empresa antes. Então, o processo, ele é o caminho, a disciplina de seguir o processo, e ter o processo tudo ali estruturado. E quando você coloca uma pessoa dentro do seu negócio, você treinar aquela pessoa em cima do seu processo, até aquela pessoa ficar boa e conseguir fazer com excelência o trabalho que precisa ser feito. Andréia, só completando o que você falou com relação ao nicho, isso aí para quem decide empreender, para quem decide iniciar, é muito comum a gente poder fazer um planejamento para algo e no decorrer do tempo isso ir alterando. O nicho mesmo para você escolher de fato, ele dá muito certo para quem já tem um negócio andando. Quem já está com um negócio que já está funcionando, e aí você decide nichar, aí você começa a captar mais para aquele nicho, para aquela atividade, e vai descartando, vai fazendo os distratos com aqueles que não te interessa mais. Mas para quem está iniciando, é muito comum a gente fazer um planejamento e logo, logo a gente ter uma alteração que a gente não esperava, normal. Nossa, e assim, eu pensei, falei, nossa, eu não estudei esse nicho, agora é um desafio, né? E entrei de cabeça. Eu falei, vou me adaptar a esse nicho. E deu certo. E agora tô firme aqui no meu planejamento estratégico, pensando agora no que o pessoal comentou. Você quer crescer muito, quer crescer pouco? Né? Tô com os meus processos já desenhados, mas sempre otimizando, né? Sempre remodelando. Porque você precisa atender a expectativa do cliente, e às vezes você mudando uma coisa ou outra, você vai dar o resultado que você quer para ele. Eu tenho um desafio muito sobre ferramentas, né? No início eu falei, o que eu vou fazer com ferramentas? Tinha muitas opções, e após estudar várias ferramentas, eu já defini qual que eu vou utilizar. Por quê? Porque eu precisei ter o meu processo muito bem, né, desenhado, e eu vi qual que era a minha necessidade na questão de ferramentas. Então, já defini ferramentas e ali você segue, você tem que seguir o fluxo, né, depois que você faz, e ter disciplina também para seguir o processo. Sabe que esse trabalho que nós fazemos de consultoria, eu citei aqui no caso da contabilidade, mas como a gente está trabalhando com a ferramenta Lean Office, ele é um processo para eficiência e para enxutar também todos os gastos, né, para qualquer área administrativa. Então, essa consultoria, ela serve também para os BPO. Então, a gente entra implantando essa filosofia Lean também para os BPO. Isso aí também está ajudando e colaborando muitos BPO na parte de melhoria. Isso é interessante para vocês também. Nossa, isso é excelente, né? Porque às vezes a gente é muito solitário, né? Nessa questão de entender essa questão de ter um caminho, né? Uma luz a ser seguida. E se vocês disponibilizam até para quem tem empresa de BPO, nossa, é uma
É uma coisa maravilhosa. Como vocês estão conhecendo e tendo informação em relação ao sistema Hebron, então, como o Hebron ele entra nessa linha de Lean, a nossa consultoria ela vem para completar o Hebron, né? Porque assim, é uma ferramenta, o Hebron, né? É uma ferramenta excelente, porém ela precisa de um acompanhamento, como todos os processos, né? Então, enquanto a gente elabora como que vai ser essa tratativa, como que a sua empresa está atuando, automaticamente a gente já está também detectando as falhas e buscando as melhorias. Então, é super, super bacana essa consultoria também para os BPO, tá? Muito bom, Rafa, bom saber. Antes do Marco falar, nos bastidores aqui eu estava fechando um negócio, não digo negócio, mas uma vantagem aqui para a galera do BPO financeiro e quem tiver da contabilidade também. Qual que é a vantagem? Inicialmente, para que vocês possam entender a necessidade, nesse primeiro momento ali, né, para poder entender ali como funciona, qual que é a necessidade, entender basicamente ali o processo Lean, essa filosofia, a gente fecha uma consultoria, fechamos uma consultoria com café, uma empresa especializada nisso, numa mensalidade ali de 100, 150, um valor super acessível, né, para poder orientar os BPOs. Aí no segundo momento, se vocês verem que é interessante ou não, aí vocês podem fazer, dependendo do porte, o tamanho da empresa, se vocês quiserem ver alguma coisa mais detalhada, é possível de uma maneira mais prática. Então, assim, como vai estar gravado, está no nosso canal do YouTube, por enquanto vai ficar de eterno. Procura a gente aqui do café, procura o Sérgio, pode procurar qualquer um de nós, para que a gente possa estar fechando isso, estar apresentando a proposta, estar tentando entender ali seu escritório, a sua empresa de BPO financeiro. A gente faz uma mensalidade ali acessível, principalmente para quem está começando, isso é interessante, para quem tem escritório pequeno, e ver ali o entendimento, ver ali a necessidade, ver como funciona, ver a aplicação dessa filosofia e, pelo menos, por uma orientação, né, inicial. Depois a gente vai ver nas outras possibilidades, tá? Ô, Guto, então vou ajudar também, né? Então, o Hebron tem 30 dias free, eu ponho 60 para vocês aqui do canal. Então, vocês ainda, além de ter essa consultoria, vocês vão ter tempo para preparar, para montar, enfim. E ó, eu disponibilizo aula para vocês aí, pode me chamar toda vez que você tiver, a gente marca uma aula aí pro café. Então, maravilha, pode marcar de par com um aulão geral, um tira dúvidas, enfim. Então, para ajudar vocês aí, eu também entro nesse jogo aí com vocês. Ó, vamos começar o projeto da salinha de café Lean Office, hein? Um professor Perfeito. mais do que gabaritado, o Sérgio, e em cima ali do gabarito do Sérgio, a gente vai estar trazendo esse auxílio. O Júnior não está aqui hoje, mas eu gosto sempre de falar esse exemplo, né? O prático de navegação. O pessoal te dá a vara, te dá o barco, te dá tudo para ensinar a pescar. Você fica atracado no porto sem saber para onde ir. Não tem ninguém para segurar na sua mão e te jogar no mar. Então, qual que seria a ideia? Seria pegar o baita do Wazer, que seria o Hebron, né? E pegar um prático de navegação. A Rafaela é essa empresa de consultoria para Lean Office, para empresa de BPO e contabilidade, e te jogar no mar, te mostrar os processos, os caminhos, te colocar numa corrente ali, onde tem cardume, onde você pode estar pescando com tranquilidade, porque o mar tem peixe para todo mundo, né? Então a gente pode fazer sim. Obrigado, viu, Sérgio? A gente monta essa salinha expressa de aulas do Hebron, para quem quiser participar, para quem quiser conhecer. Para quem estiver dentro desse grupo, a gente joga aí essa mensalidade inicial bastante acessível para que vocês possam implementar na empresa de vocês. Ganhamos aí 60 dias com o Hebron, né? Parceria by Selinho com Café com BPO. E é isso. E a ideia do café, antes do Renato falar, Renato, e o Marco, não sei se o Marco vai continuar, é justamente essa pausa no meio do trabalho, no meio da correria. Eu estava aqui fazendo um monte de emissão de boletos, rabiscando os meus processos que eu vou jogar no Hebron daqui a pouquinho. E dar essa respirada, conversar com outras pessoas, ver novas possibilidades. Então, assim, um café mesmo para poder dar aquela respirada. Então, a gente vai ficando aqui meio que pro final. Agradeço a participação de todos, deixar o Renato para poder falar, para ele poder finalizar aí o nosso cafezinho de hoje, agradecer a presença do Sérgio, a possibilidade que a Rafaela colocou para nós aqui dessa
dessa consultoria aplicada para escritório de contabilidade BPO financeiro, e os meus agradecimentos. Mas pode falar, Renato, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu sou novato na área, né? O Marco André, que a gente está fazendo essa parceria. Só me apresentar rapidamente aqui. Eu tenho graduação na área de administração, pós na área de gestão, igual o Sérgio aí, sala de aula, faculdade, 17 anos, né, que eu dou aula na faculdade, e consultoria no Sebrae desde 2011. Então temos aí mais 11, 12 anos aí nessa área. E a gente está fazendo uma parceria aí com o Marco André e queremos aprender muito com vocês aí e contribuir no que a gente puder também. Renato, é mais fácil a gente pegar a sua experiência e bagagem aqui e aprender contigo. Todo mundo aprende. Eu em sala de aula, o Sérgio sabe disso, a gente é o que mais aprende. É verdade. Isso é... Eu fico aqui como aluno, né, imaginando o que um professor aprenderia comigo, mas é legal, cara, é muito bom participar assim. O gostoso, eu acho que a gente está com pessoas que têm um pensamento bom, tem ali, não digo nem energia, mas assim, tem esse desejo de crescer, já está grande, está trabalhando. É legal, né, a quantidade de experiência que a gente vai trocando, aprendendo, se inspirando, acho que isso é muito bacana. E que bom que o café está podendo proporcionar isso. Né? Agradecer a todos aqui que ficaram caladinhos, prestando bastante atenção. Hoje a nossa amiga Elisângela não quis participar, né? Não, tranquilo, mas eu vi que você estava assim, ó, é isso mesmo. Pessoal, vocês me dão só 2 minutinhos para mostrar um negócio para vocês? Claro, bora lá, tá tranquilo. Quando a hora que vocês estiverem vendo, vocês me falam aí. Já estamos enxergando aqui, pode ficar à vontade. Esse é o meu projeto pedagógico do curso de contábeis. Você clicar aqui, ele vai falar o que ele é, o que essa linha de montagem é que vai fazer. Se você entrar dentro dele, ele vai falar o que ele faz, se tem extensão ou não, né? Quais são as linhas, né, que eu tenho que seguir. Então, se eu quero fazer, por exemplo, uma linha de analista de mercado de capitais, aqui está explicando quais são, por que cada disciplina, qual metodologia, quais são os resultados esperados em relação a isso, na disciplina, como que ela se complementa em relação ao todo, né? Então, tudo aqui, como vai chegar, e que no final você tem lá, então, a formação do egresso. Então, o aluno, o que ele vai saber, o que ele vai pegar. Então, só para falar lá em relação a como eu gosto de processo, que todo o meu projeto pedagógico do curso de contábeis, o meu curso de contábeis, todo ele está mapeado aqui em processo, né? Todo ele já está... eu desenhei, para mim faz sentido, para mim, quando eu olho desse jeito o meu projeto pedagógico, eu falo, agora isso realmente faz sentido. Quando eu chamo meu aluno para conversar, isso é que está na sala, quando está na sala, está no ambiente dele, quando eu chamo para conversar, ele vai entender o porquê que ele está tendo aquela disciplina, qual é o sentido daquela disciplina para ele. Mas por que eu vou ter aqui estatística? Eu vou ter matemática financeira. Então, faz mais sentido para mim ver desse jeito. Então, só para falar que eu falei que o meu projeto pedagógico todo está no curso de contábeis, está no processo, está lá. Para mim, processo é o que move minha vida, é o que faz sentido, é o que me conduz aí nas minhas decisões, né? Porque senão eu fico perdidão ali. Então, só para compartilhar lá, que eu falei para vocês que se tivesse tempo eu mostraria, só para compartilhar que tá tudo lá. Eu gosto. Então não é do Hebron, é lá atrás. Agora a pergunta é: tem um processo desse aí para nossa aula de linha office para BPO? Contabilidade? A gente monta. A gente monta um aqui, monta junto, mas monta já no Hebron, não monta mais no Bizage, igual tá aqui. Sim, cara, seria fantástico, imagina, pegar uma linha de aprendizado aí, aprender como implantar, ter toda uma estrutura por trás, uma ferramenta fantástica. Olha, eu falo para vocês, cada dia que passa, quando você vai mexendo ali um pouquinho no Hebron, você vai sonhando, e quando você vê as possibilidades, nossa senhora. O Eliandro vai ficar bravo. Por que ele vai ficar bravo? Uai, porque nós vamos estar tudo formatado, não vai comprar curso dele. Não,
o curso dele tem valor, ele tem toda uma metodologia, cara, é muito A gente vende para ele, não tem problema. Boa. É mesmo, ó, Sérgio, ó, Karina, por favor. Por favor, sei que tem... Não, eu acho que as coisas se complementam e não concorrem, né? Então, assim, eu não conheço muito o que o Leandro faz, mas o que ele faz é em termos de gestão, de estratégia, enfim, eles se complementam. O Hebron, na verdade, ele vai só falar, se a estratégia que vocês definiram junto com o Leandro, por exemplo, ele vai... Se os seus processos vão ou não atingir aquele objetivo fim, né? Então, eu acho que nada é concorrente, né? A gente acaba sendo... o Hebron em si acaba sendo um complemento ali. Mas foi que a Rafaela falou, o Hebron em si é uma ferramenta, ele vai ajudar bastante, não tenho dúvida disso, mas entender a filosofia, entender o porquê, entender o processo, é o que vai fazer a diferença no dia a dia de vocês, né? Na implantação do Hebron, na rotina do dia a dia, né, na gestão diária que vocês vão ter junto com seus colaboradores. Então, ele traz metodologias, e a Rafaela está montando um treinamento bem legal, uma consultoria bem legal, porque traz metodologias de reuniões diárias, como que eu faço reunião com o meu colaborador, como eu acompanho as entregas que estão sendo feitas. Então, ter essa metodologia junto com a ferramenta é o que vai fazer a diferença para vocês, e é o que eles estão propondo a fazer, né? Eu falei bem do Hebron até para o José Marques. Não, mas não tem como. Não tem como. Ele falou assim que não tinha ninguém para competir com ele no mercado. Eu falei, não, depende do que você está dizendo, né? Porque assim, eu conheço uma ferramenta excelente, com uma outra vertente para contabilidades, mas sim, tem sim. Quem é? É o Hebron. É porque assim, a Play do José é como se fosse um gerente de processos. É uma específica, né? Ela é diferente. Como é que é, Sérgio, que se fala que a Play vai dar um gestor de tarefas, né? Gestor de tarefas, isso gestor de tarefas. O Hebron é gestor de processos. Pela retenção. E provavelmente é tudo do Covid? Não, isso aqui é da o que acontece com a diferença, e assim, tem mercado para todos, né? Assim, com toda certeza. São focos diferentes, né? Então, o Play BPO, assim como a gente tem na contabilidade Gesta, enfim, tem o Gestão Clique, enfim, eles atendem uma necessidade diferente do que o Hebron fornece, né? O Hebron, ele está muito mais preocupado no fluxo como um todo, e na gestão estratégica da empresa do que no cumprimento de tarefas. Mas tá ok, assim, é o que eu falei, tem empresas que pro Excel funciona e tá tudo certo, né? E é isso que a gente precisa identificar, porque o Hebron não é para todos e o BPO não é, enfim, porque tudo vai depender realmente dessa maturidade ou dessa necessidade que vocês vão descobrindo. Então, essa consultoria, né, que a Rafaela propõe, ela não é para implantar o Hebron, é para mostrar como que a metodologia Lean traz benefícios. E dá para fazer isso com outra ferramenta? Talvez dê. Dá para fazer isso com a ferramenta que eu tenho hoje? Talvez dê. Por isso que é importante a consultoria, porque a consultoria vai identificar, talvez, a necessidade de vocês. Então, o Hebron, ele traz uma proposta diferente do Play BPO. É melhor? Não. É pior? Não. É uma necessidade. Depende da necessidade, né? Depende do momento em que a empresa... Talvez para mim, eu casei melhor com a questão do Hebron, porque eu entendi assim que não me faltava o gestor de tarefas, me faltava o gestor de processos, né? Então, nos processos, para mim, casa muito melhor o Hebron. Então, eu entendo... Bom, eu sou japonesa, né, Sérgio? A gente já conversou antes, então, assim, se não tiver ali, não vai para a próxima fase, não adianta querer comprar um Coringa, tem que fazer isso aqui. Então, eu sou muito de processos. Se não tiver os processos, para mim não adianta. Se eu for lá e voltar aqui para minha bagunça, na minha cabeça, eu sou muito visual. Então, para mim, o Hebron funciona melhor. Então, e aí vai tudo uma questão da maturidade, de momento em que eu estou agora, né? E isso é importante. Então, eu não vejo como concorrência, porque, na verdade, a gente trata de assuntos diferentes, né? Então, o Hebron traz uma coisa diferente do que eles entregam. E, mais uma vez, é melhor? É pior? Vai depender muito do momento, né, Karina? Do seu momento, da Márcia, que já está usando
está começando a implantar o Hebron também, né, o Guto, enfim. É o momento em que fala, não, eu preciso mais disso do que um gestor de tarefas, ou não, para mim, é o que eu falei, para mim, se a empresa chegar para o pessoal, o Excel funciona para mim, então tá bom, então não migra para o Hebron, porque se atende você hoje, tá ótimo. Se o momento em que você fala, não, atendi até agora, mas eu preciso de mais, aí legal, então o que eu preciso? É do gestor de tarefa, é do gestor de processos, de fluxos de processos. Então, é esse momento em que talvez a Rafaela oferece para vocês agora, é esse momento de vocês refletirem em que momento que eu estou, e que o Eliandro, de repente, vai passar para vocês em que momento que eu estou, né? Para esse momento agora, qual é a ferramenta que mais se adequa a isso, né? A essa realidade. Então, o Hebron vem trazendo um modelo de gestão e um modelo de negócio diferente do que o Play BPO funciona, entrega, do que, né, o gestão clique lá, o Gesta, enfim. E para uns vai servir, para outros não vai servir, e tá tudo certo. O Hebron não tem que ser para todo mundo, né? Assim como o Play BPO também não tem que ser para todo mundo. Está falando uma coisa muito séria mesmo, sabe? Porque, Sérgio, porque assim, por exemplo, nos processos das revendas de veículo, para mim o Play BPO não tem serventia nenhuma. Por quê? Porque eles não trabalham naquele processo. Eles não trabalham subindo documentação. Eu capto as documentações dentro do drive deles. Então, assim, para mim faz diferença, né? Assim, agora, o processo funciona, porque se não tiver a gestão de tarefas ali, no caso do Hebron, cada um saber e eu conseguir fazer essa gestão. E saber que concluiu, né? E saber que o outro pegou o que tinha que pegar para disponibilizar para você. Isso mesmo. Então, assim, eu já estava caminhando dentro do Trello, né? Eu já conseguia caminhar dentro do Trello, dentro dos processos. Então, para mim, hoje, no formato que eu atendo e como eu desenvolvo aqui na empresa, para mim, hoje, o Hebron atende melhor. Inclusive, necessito muito de uma conversa essa semana, sabe, Sérgio? Perfeito, que eu voltei assim, como diz o Guto, você já era acelerada? Não, bota o pé no acelerador que agora eu tô atrasada. Imagina, ela ficou parada alguns dias por conta da cirurgia. Ela veio com um gás, com uma velocidade, que se duvidar ela atropelava quem estava descendo a ladeira. Passando em cima de todo mundo com a vassoura, tô nem aí, gente, eu vou correr com esse negócio aqui que tem que entregar, tá tudo atrasado, né? Mas o que eu entendi nesse período, Guto, brincadeiras à parte, eu vou dar um conselho para os meus colegas aqui. Eu sou acelerada. Gente, a minha empresa, o dia que vocês souberem a história da minha empresa e como ela começou e o nome dela, o Guto um dia conta para vocês essa história. Todo mundo ri, tá? O Breno não está aqui, que é o que mais tira com a minha cara. Eu não tenho paciência com o que não funciona. Então, assim, não funcionou, dá um F5, ou joga fora o aparelho. Então, ela virou a F5 assessoria, né? Porque o dedo lá, tem que funcionar esse negócio, né? Então, assim, o que eu fiz? Eu tive que parar uns dias e entender que eu tenho que obedecer o tempo das pessoas também, sabe, Sérgio? Isso foi muito legal para mim, né? Eu aprendi muito sozinha nesse período. Tive que entender que as pessoas têm a demanda delas, elas têm o tempo delas. A gente tem corpo, o corpo fala, bota a gente de castigo, né? E eu tô vendo outros colegas também que passaram por esse processo. É interessante obedecer o processo da cura, porque eu fiz uma cirurgia, tem pontos para amadurecer, o corpo tem que voltar normal, né? E a alimentação, a locomoção. Gente, tudo isso é muito importante. Se a gente não cumprir, até nisso tem processo. Se a gente não cumprir o processo de funcional pós-cirúrgico, você volta para a cirurgia de novo. Isso é importante porque o Lean é sobre pessoas. Então, é isso aí, Sérgio. Não é sobre processos só, é sobre pessoas, né? Então, é importante o Lean, você ter isso, né? Porque, na verdade, a gente convive com pessoas, né? E eu falo que o que ajudou bastante no escritório foi as pessoas saberem acordar de manhã e saber o que tem que fazer. Né? Então, aquele estresse, o que eu faço agora e essa correria, sempre foi um problema. Né? E sabe o que eu acho legal também, Sérgio? Que você não precisa cobrar. Quando você respeita, foi isso que eu aprendi. Quando você respeita o tempo das pessoas, elas têm prazer em te atender no teu tempo, daí não no tempo delas. Elas aceleram um pouquinho o tempo delas e entregam para você no teu tempo. Por quê? Porque é prazeroso trabalhar com você, né? Então, assim, isso
que eu comecei a entender, né, nesse período, assim, então, é para brotar uma nova Karina, tá? Eu estou me esforçando bastante, sim, sou a plantinha ainda, se eu estou me esforçando. Se a velha já estava bom, imagina a nova, né? No processo de gestão, gente, tem que funcionar, né? Eu sou recursos humanos, eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo, né? Então, eu tenho realmente que trazer isso e fazer dar certo, né? E por isso que no Hebron eu sempre faço muita questão da equipe montar o seu fluxo, porque você respeita eles, né? É eles que estão montando o fluxo, é eles que estão definindo o caminho. E depois, se não der certo, se tiver como melhoria, é a equipe mostrando, né? Porque daí você envolve eles, né? Você integra essa... Existe um engajamento maior quando você chega para a pessoa e fala, ó, me fala o que você faz e vamos trabalhar, e sem culpa, sem medo, sem apontar o dedo. Mas me valorizou, me perguntou, sempre né? incentivo a todos, a equipe montar o seu fluxo, porque é eles, eu respeito eles, não é eu falando o que eles têm que fazer, é eles falando para mim o que faz, e tá tudo bem, e vamos fazer melhoria, e vamos entrar no ciclo de melhoria contínua a partir desse ponto, né, a partir do respeito que eu tenho por você, né, pelo que você faz. É melhor, não sei, vamos ver, a gente vai acompanhando aí, vamos fazer esses ciclos, né, de Kaizen aí, de melhoria contínua. Eu acho que é uma forma também de motivar, né, o colaborador. Você insere ele, né, no Hebron. Então, acho que isso é uma forma de valorizar, porque muitas empresas hoje não valorizam o colaborador. Hoje é difícil. Eu falo que hoje o mais difícil é você ter gestão, saber gerir. Hoje as pessoas não sabem gerir pessoas, né? Eu vejo, já trabalhei em empresas, alguns clientes que eu atendia, eu via essa dificuldade das pessoas, de gerir pessoas. Então, isso é muito importante. A partir do momento que você traz o colaborador para perto de você, ele tem o prazer de trabalhar para você, ele tem o prazer de estar com você. Porque você respeita. Isso. É porque você respeita ele. E automaticamente, se não der certo o caminho, foi ele que falou que faz aquilo, não fui eu que mandei fazer, né? Então, beleza, não deu certo, vamos fazer de novo, vamos sentar, vamos discutir, vamos avaliar, né? Isso engaja as pessoas, né? As pessoas se sentem parte da gestão, eles se sentem parte disso, né? Eles não são, né? Eu sempre falo, não é top-down, não é de cima para baixo. Tipo assim, é uma forma mais horizontal, a gente vai definir junto o caminho. E se não der certo, a gente vai definir no outro. O objetivo é a gente junto chegar lá, né? Então, engaja as pessoas. Foram elas que definiram, né? Eu sempre falo. E às vezes o que eu proponho, eu mesmo volto atrás, tá bom, não é? Às vezes eu faço, eu quero que ser ouvida, quero dar uma ideia, e a minha ideia não deu certo, e depois eu reconheço que a minha ideia não deu certo. É diferente eu entender que não fluiu, e você dizer para mim que não dá certo, né? Isso aí. Legal. Ó, riquíssimo o papo de hoje, nossa. Eu até fiquei preocupado, porque o pessoal falou assim, nossa, a gente está tendo agora um embate, Hebron versus Play BPO versus G-Click. Aí eu falei, não, porque assim, só para poder dar essa pincelada rápida, eu sou expert da Play, tá? Sou apaixonado pela Play, tô ficando muito apaixonado pelo Hebron, e o que acontece? Hoje, não é qualquer pessoa que opera Play pode operar o plano, não dá, tem que ter essa mudança de mentalidade para poder mexer no Hebron. Então, assim, é uma outra pegada, é outra pegada, mas ambas funcionam tranquilamente, para caminhos diferentes, né? E é isso, meus caros, muitíssimo obrigado pela participação de todos, né? Foi muito bom estar com vocês. Logo, logo eu vou estar disponibilizando o link ali do nosso bate-papo. Quem não faz parte ainda, basta entrar no grupo ali do WhatsApp. Quem depois quiser esse benefício aí dessa inserção aí na metodologia Lean Office, né? Junto com o Hebron, junto com a Rafaela, nessa consultoria, pode estar nos procurando. A gente consegue ali um pacote bacana. E é isso, aí a gente vai caminhando. Certo? Então, combinado. Meus caros, muitíssimo obrigado. Boa tarde para vocês. Foi um excelente café. Agradeço. E até segunda-feira. Só uma lembrança rápida. Karina, me procura aqui que a gente conversa, desculpa. Não, tranquilo. Próxima segunda-feira não teremos especialista porque ele mudou para terça. E quem vai estar conosco é o Gilberto Cunha. Então vai ser um bate-papo legal. Estão todos convidados. Então, é isso. Fechou, meus caros. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.